que significa dizer que nós criamos a nossa própria realidade? Você acredita mesmo nisso? Bom, para mim, sempre foi mais fácil acreditar em alguma coisa quando eu consigo entender, ou compreender os princípios por trás dessa ideia. E é sobre isso que eu queria conversar com você no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Eu quero começar esse vídeo, então, falando sobre o conceito da unicidade, Você já deve ter ouvido falar que todos nós somos um. O que é isso? É só uma frase bonita para que a gente tenha aí compaixão com o nosso próximo, com os nossos irmãos, com as pessoas com as quais a gente convive? Não. Dizer que todos nós somos um é olhar em direção da verdade absoluta. Significa dizer que na mente do todo, na mente da nossa fonte ou de Deus, chame aí da forma como você preferir, nós estamos todos unidos, nós somos todos um. Esse entendimento, ele aponta para a verdade absoluta. Não tem como a gente definir em palavras o que é Deus, ou o que é a nossa fonte. A gente só consegue perceber isso, a gente só consegue experienciar isso. Mas por que a gente não consegue colocar em palavras, Por que é tão difícil colocar em palavras e explicar o que é essa unidade, O que é essa fonte da qual a gente faz parte? Porque a nossa mente, nessa dimensão, ela tem limites, O nosso vocabulário é limitado pela forma, a nossa imaginação é limitada pela forma. E aí, como é que a gente vai explicar algo que é sem limites, algo que é ilimitado dentro da nossa perspectiva que tem esses limites? E aí, quando eu falo que a nossa perspectiva é limitada, eu não tô falando disso de uma forma pejorativa, como se isso fosse melhor ou pior, bom ou ruim. Não, é só um fato, Em virtude dessa dimensão que a gente vive, fica difícil colocar em palavras de forma que a gente possa entender completamente ou racionalmente esse conceito de unidade. O conceito de unidade é uma coisa que a gente só consegue experienciar. Não é uma coisa para ser entendida racionalmente. Então, essa é a verdade absoluta sobre quem nós somos, Nós somos todos um e nós estamos unidos à nossa fonte como parte desse todo. E aí, qual que é a verdade relativa, então? Porque se a gente não se vê como uma coisa só, se a gente se vê como seres separados, essa é a verdade relativa a respeito da nossa natureza. Nessa perspectiva, de observação da nossa realidade, a gente não só se vê como seres separados, como a gente começa a se contar historinhas de que nós não somos só separados, nós somos separados, nós somos limitados em muitos sentidos, e aqui falando sim de uma perspectiva pejorativa, Porque a gente sente como se algo tivesse nos faltando, a gente sente como se nós estivéssemos incompletos, como se a gente não pertencesse. E aí, por que a gente se sente dessa forma? Porque a gente se afastou num determinado momento da nossa fonte, a gente se afastou desse todo. E aí, quando a gente faz esse movimento, a gente fica com esse sentimento interno, como se tivesse alguma coisa, uma força interna querendo nos puxar de volta para o que é a verdade a nosso respeito. E aí, dentro desse sentimento de separação, dentro desse sentimento de que nós somos esse todo fragmentado nas mais diferentes formas, e aí, como isso gera na gente essa crença de que tem algo nos faltando, a gente vive num sistema que é desenhado
para que a gente se mantenha nessa crença de que nós somos separados e de que as coisas lá fora é que vão preencher esse sentimento que a gente tem de falta. E aí a gente vai buscar no mundo. A gente vai buscar no mundo aquele carro que vai fazer a gente se sentir melhor, ou aquela casa mais bonita, ou aquele relacionamento, né, aquele parceiro. E a gente começa a acreditar que essa busca, ela tem que ser feita fora de nós, que é só fora de nós que a gente vai encontrar essa satisfação. E aí a gente vai trilhando esse caminho. Tô dizendo aqui que é errado a gente querer as coisas no mundo? Não. O que eu tô dizendo é que quando a gente faz esse movimento com esta crença de que as coisas lá fora vão nos preencher, a tendência é de que a gente vá se frustrar, porque isso não é verdade. A única coisa que tem esse poder de nos preencher mesmo, de fazer com que a gente se sinta de novo unido, né, preenchido, perfeito, é essa nossa busca pela união com a nossa fonte. Não busca, né, mas a própria união com a nossa fonte. E aí, quando eu falo isso, eu não quero que você imagine que, tudo bem, então, Renata, significa que eu só vou ser feliz o dia que eu já estiver iluminado? Não, a gente se une com a nossa fonte das formas mais simples possíveis. Quem coloca essa ideia de que é tudo muito complexo, tudo muito enfeitado, né, pra gente chegar em algum lugar, pra gente ficar sempre numa busca interminável, é o ego. Mas quando você senta em meditação, em silêncio e se conecta com a sua essência, né, com a sua inteligência interior, você tá unido ao todo. Quando você consegue silenciar a sua mente, você consegue vislumbrar ou ter uma ideia do que é essa união. É lógico que com a prática, né, a gente vai se aprofundando cada vez mais nesse relacionamento. E sabe qual é a ironia disso tudo? A ironia é que esse sistema que a gente vive, né, que tenta nos vender essa ideia de que as coisas lá no mundo têm esse poder de nos satisfazer, é uma ideia criada por nós mesmos. É uma ideia criada e alimentada pelo nosso próprio inconsciente coletivo. Mas em algum momento a gente vai perceber que essa busca fora de nós, né, começa a não fazer mais sentido. E aí, quando essa busca começar a não fazer mais sentido, quando a gente começar a entender que não há nada fora de nós que possa nos trazer esse sentimento de completude, aí talvez a gente comece a desconfiar de qual é a nossa real natureza, né? E qual é a nossa real natureza? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança da fonte. Então, Deus compartilhou com a gente todo esse amor. Nós somos criados a partir dessa extensão. Nós temos, então, todas as características, né, da fonte, de Deus e do todo. Mas nós não somos o todo, porque nós nessa nessa perspectiva de verdade relativa, né, da realidade, a gente está fragmentado. E aí nós somos parte, né, e cada um desses pedacinhos unidos forma o todo. É como um autor de um filme, quando escreve sobre um personagem. Quando ele vai lá e coloca as características do personagem no papel, né? Quando ele determina quais são as características daquele personagem, o personagem vai ter todas as características do autor, do criador. Mas o personagem é o criador? Não, ele não é o criador. E aí, como personagens, a gente vai vivendo, vai seguindo a nossa vida como se a história já tivesse sido contada, como se a gente não tivesse outra alternativa que não sofrer os acasos, né, do que acontece no nosso caminho, do que acontece na nossa vida. A gente se esquece que Deus, no seu infinito amor, ele plantou dentro da gente uma semente que vai nos ajudar a encontrar esse caminho de volta para casa, esse caminho em direção à nossa fonte.
E o que é essa semente, se não a nossa centelha divina, se não o nosso guia interior, se não essa sabedoria infinita que transborda dentro da gente, se a gente aprende a acessar, se a gente se abre para escutar. Por que a gente fica tão fascinado quando a gente escuta falar da lei da atração, mas a gente continua aí vivendo uma vida muitas vezes miserável, né? A lei da atração, ela é uma das leis universais, né? De fato, a gente está aí o tempo todo criando a nossa realidade a partir da nossa mente. Primeiro a gente cria aqui e depois a gente vê isso manifestado no mundo. Essa é a lei e ela está agindo na nossa vida o tempo todo, né? Estejamos nós conscientes disso ou não, né? Atentos ao que a gente está fazendo ou não. O que eu acho engraçado é que no meio desse caminho, né, quando a gente começa a aprender sobre a lei da atração, a tendência é que a gente fique tão encantado com essa forma de mudar a nossa vida, com a forma de mudar o que a gente vê manifestado na nossa vida, que a gente se perde muitas das vezes. A lei da atração, ela não é uma forma de você afastar tudo aquilo que você não quer e trazer para você tudo aquilo que você quer. Na verdade, ela é só uma ferramenta para que você possa, né, para que a gente possa compreender melhor esse nosso poder, compreender melhor qual é a nossa real natureza. Quando você cria conscientemente, quando você decide observar a sua mente e trazer para você experiências que vão te abrir a possibilidade de compartilhar esse amor que foi dividido com Deus e você, com todos os outros pedacinhos seus que estão espalhados por aí, aí a gente vai estar num caminho de começar a entender para que serve a lei da atração, né? Ela traz a gente mais perto dessa consciência sobre quem nós somos. E quando a gente entende que nós somos mesmo parte da mesma consciência una, como é que a gente vai fazer mal para o outro? Como é que a gente vai desejar mal para o outro? Como é que a gente vai conseguir julgar o outro que seja, né? Fica tudo muito sem sentido. Então, por isso que é muito triste quando a gente usa isso só da boca para fora, né? Ah, somos um. Legal, né? Não é isso. Somos um. Chega a ser sagrado. Eu me arrepio até quando eu falo. Porque é a gente falar de Deus, é a gente falar desse amor que a gente compartilha. Não esse amor de barganha que eu te dou A e você me devolve B. É esse amor que você dá sem esperar nada em troca. É esse amor incondicional que a gente compartilha porque a nossa essência é a mesma. Porque em essência nós somos todos iguais, né? E aí quando a gente consegue entender isso, a gente entendeu tudo. É que requer prática mesmo. A gente tem que olhar para as pessoas com as quais a gente se relaciona, né? Não só para as pessoas próximas, muito embora eu acredito que com as pessoas próximas, às vezes o desafio é ainda maior. Olhar para as pessoas com as quais a gente se relaciona e enxergar a verdade a respeito delas, enxergar o que está por trás das crenças e de tudo aquilo que elas mostram para a gente. Como que a gente faz isso? Treinando a nossa mente. Quanto mais a gente treina a nossa mente, né, através da meditação, através de... existem técnicas infinitas, né, através de um livro bom que você queira ler e aprender através dele. Eu gosto muito do livro Um Curso em Milagres. Eu faço as aulas da Marcela Leal, do Escola da Liberdade, né? Procure aí no YouTube, Escola da Liberdade. E é magnífico, porque ensina tanta coisa, né? Ensina a gente a olhar para o mundo de uma maneira diferente. Porque vai chegar um momento que a gente vai mesmo voltar para casa, todos nós vamos.
Mas enquanto a gente continuar interpretando o mundo através dos nossos filtros, através das nossas crenças, a gente não consegue chegar lá. A gente vai ter mais lições a serem aprendidas. A gente vai continuar nessa sala de aula, né, que é chamado mundo. E não tem problema, porque para Deus o tempo e o espaço, para o todo, né? O tempo e o espaço são coisas que não existem. São criações, na verdade, mentais que nos ajudam, né, neste nosso processo de aprendizado. Mas quanto mais a gente consegue se aproximar da verdade, quanto mais a gente consegue ler o mundo a partir da verdade e não a partir das nossas crenças, mais lições a gente está pulando, né? Mais a gente está acelerando esse nosso caminho de volta para casa. Nós não somos as nossas criações, né? Embora a gente possa derivar um prazer muito grande das coisas que a gente cria, comece a olhar para isso por esse viés, né? Tudo aquilo que você cria é uma forma de você aprender sobre o seu poder, que é o mesmo do que o de Deus, que é o mesmo do que o da fonte. A gente compartilha isso com a nossa fonte, né? O poder que a gente tem de criação é o mesmo. E quanto mais a gente conhece o nosso poder, quanto mais a gente se apropria dele, mais a gente está se aproximando da nossa fonte. Se tiver difícil para você nesse momento, né? Se você estiver enfrentando um momento desafiador na sua vida, um momento que esteja te deixando triste, ou preocupado, ou ansioso, tente respirar e olhar para essa situação de uma forma diferente. Dê um basta no que quer que esteja impedindo de você avançar no seu caminho. É muito importante que a gente consiga entender, que a gente consiga olhar para a gente mesmo e deixar de acreditar que nós somos vítimas do mundo, porque nós não somos. Nós somos criadores, assim como a fonte que nos criou. Era isso que eu queria compartilhar com você no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima.